Eu acho interessante, talvez, a gente pensar a partir daquilo que o Rodrigo e a Cindy estão trazendo, né? Porque me parece, me corrijam se é um olhar equivocado. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma experiência humana que é muito rica. E me parece que hoje em dia a gente reduziu, eu estou falando isso muito empiricamente, assim, mas parece que a gente reduziu a sexualidade ao que eu chamaria de genitalidade. A gente quase que reduziu a sexualidade aos genitais e a relação que acontece com os genitais. Então, quando a gente fala de assexualidade, de demissexualidade, me parece que a gente compõe elementos mais ricos da expressão da sexualidade humana para além da genitalidade, né? E quando o Rodrigo ele definiu um pouquinho, brevemente, a demissexualidade, ele até usou uma expressão que eu achei interessante, que é a pessoa demissexual, ela eleva um pouquinho mais a régua, que é estabelecer uma atração sexual a partir de uma relação emocional, de um vínculo que se estabelece, de uma confiança. E a partir daí eu fiquei pensando, é interessante, me parece que a demissexualidade ela é uma expressão da sexualidade que vai resultar numa genitalidade, mas que ela é mais, como o próprio Rodrigo colocou, ela é mais seletiva, ela é mais depurada, porque ela cria esse vínculo a partir de uma relação emocional, né? E ao mesmo tempo, Cintia, quando você falou assim, eu acho que você usou essa expressão, é quase que algo instintivo, né? A sexualidade, e eu diria que é quase algo, me parece, quando a gente fala da sexualidade, parece que a gente entra num campo assim, é quase algo animal na gente, no ser humano, como experiência humana, né? E quando a gente considera essas questões de confiança, de vínculo de afeto, de emoção, me parece que discutir esses temas ajuda a gente, nós como seres humanos, a compreendermos a riqueza do que é a própria expressão da sexualidade e como que ela pode ser tão diversa, né? Não sei se eu estou pensando mais ou menos, faz sentido o que eu estou pensando, ou se eu estou viajando muito, enfim. Eu estava ouvindo e pensando três cenários, Fernando. Um cenário é imaginar dois jovens, amigos, né? Um moço de 20 anos e uma moça de 19, onde eles têm o hábito de sair para tomar café e eles se identificam como assexuais. E essa experiência rotineira de sair para tomar um café e conversar, onde eles colocam, eu estou com medo dos meus pais, porque eles não aceitam a minha profissão. E a outra pessoa falando, eu me sinto mal com o meu corpo e a minha autoestima está embaixo. E eles podem ter essas trocas, né, de confiança. Possivelmente eles falariam que a vida sexual deles está completa e eles não precisam de uma relação sexual, porque a sexualidade está sendo vivida na sua totalidade. Eu posso me entregar para essa pessoa, porque ele tem um vínculo de confiança, né? Outras pessoas, e antes de falar dessas outras pessoas, né, do segundo, terceiro cenário, sempre que possível é importante a gente lembrar que o ato sexual é um ponto dentro do guarda-chuva sexualidade, né? E ele tem uma importância? Tem, mas ele é um ponto no meio de tantos outros aspectos. E para os assexuais, o ato, ele não tem tanta importância, né? Outras questões são mais interessantes. Um casal demissexual pode ter a mesma vivência do primeiro casal que eu citei, mas eles acabam o café e eles têm uma relação sexual. Mas isso só foi possível depois de uma longa caminhada, né, de uma jornada. Já outras pessoas podem viver no ato da relação sexual o amparo, o carinho, o afeto, mesmo que elas não tenham um longo histórico, né? Então, o ato sexual, ele consegue expressar o que a mente, o coração, a alma necessita. Dois cuidados que são importantes, né? Qual deles é melhor, qual deles está certo, qual deles está errado. E tentar responder essas perguntas assim é muito perigoso, né? Porque o nosso papel aqui precisa ser, pelo menos alguns olhares. O primeiro, saber que existe muito sofrimento
nas pessoas que se identificam como assexuais ou demi, justamente por não se sentir parte, né? O sentimento de não pertencimento é muito forte, e essa é a razão pela qual a Cíntia disse. Da década de 90 para cá tem crescido muito esse movimento, principalmente na internet. Um outro ponto, eu sei que a gente vai falar de igreja mais para frente, né? Mas é possível abraçar a ideia, usar duas palavras assim delicadas, né? A ideia do macho e da fêmea, né? É possível abraçar esse olhar binário e compreender que a assexualidade está dentro desse espectro, que o demissexual também está, que muitas vezes um não exclui o outro, né? Então, eu acabei, depois a gente fala um pouco mais sobre esse segundo assunto que é da igreja, mas é só esse cuidado que sempre devemos ter e nos lembrar de que existe muito sofrimento porque falta conversa sobre o assunto, né? E falta respeito também na hora de tentar entender, né?